Shabbat Shalom a todos. Essa semana teve muita coisa boa. Ontem eu fui no cinema com minha mãe. Foi muito bom. E eu tô com 16 anos porque ontem foi meu aniversário. Aí o meu presente de aniversário foi ir no cinema. E eu vi o filme lá no cinema com o Homem-Formiga. Esse filme tá muito bom. Tem gente que falou mal só de duas cenas. O Modok, ele tá calmo. E tem muita coisa que aconteceu nesse filme que foi o seguinte. Lá no Homem-Formiga explicou mais a história, um pouquinho da história do Kang. Desse Kang que veio pro nosso universo. Esse Kang, talvez, que é a minha teoria, ele seja um Kang do bem, que tentou deter os outros universos de Kangs, porque nos quadrinhos o Kang, ele é um conquistador. Ele é um vilão da Marvel, ele consegue ser um dos melhores vilões porque ele deixa todo mundo confuso, tentando saber quem é ele ou quem não é ele, porque ele viaja pelo tempo, porque ele é um viajante do tempo que está entediado, está fazendo isso tudo por tédio. E ninguém sabe até agora se esse Kang do Homem-Formiga ou ele é dos quadrinhos ou ele é de alguma parte da Marvel que não foi explorado. E é isso. O Kang morre no final. Desculpa pelo spoiler, mas, né? E as formigas que tem lá no Homem-Formiga, elas ficaram avançadas, com tecnologia avançada, em um dia. Dentro do mundo quântico, para elas passou trilhões de anos. Para nós só foi um dia. Aí elas ficaram com tecnologia avançada e conseguiram deter o Kang com isso, com essa tecnologia avançada. É isso, uma boa vida, bom Shabbat e curta essa semana. E Shabbat Shalom para todos. Esse aqui é o Pinho, nosso pequeno daqui de casa. Bebê. Eu sei, ele tá agitado, então pode ir. Bom, Shabbat Shalom para todo mundo. Semana, como podemos dizer, caótica. Acho que dá pra resumir essa semana em DST e herpes. Por quê? Porque foi semana de carnaval. E como todos bem sabem, é a semana do DST e da herpes. Primeiro que a gente teve desde vídeo de pague R$5 e beije de língua, e bom, 350 trilhões de pessoas beijam a mesma pessoa nessa época do ano. A gente tem um surto de gravidez, a gente tem um surto de doenças, enfim, é uma época sempre tenebrosa. E assim, ao mesmo tempo que estava tendo essa coisa toda, a gente teve um caso assim, tanto quanto curioso, né? Em São Paulo, teve uma chuva terrível no litoral. E assim, a chuva foi tão grande que já da última vez que eu vi, tá? Tô desatualizado. Eu vi isso tem uns 2 dias. Já tava acho que com 40 mortos. E assim, muitos desabrigados, muitos desamparados, muita destruição, muita mesmo. E bom, enquanto nosso queridíssimo e grande e poderoso Lula liberou para as vítimas, né, do acidente R$2 milhões. Quanto que uma pessoa sozinha recebeu, na arte, né, na grande importância, na prioridade, Cláudia Peixe, recebeu 5 milhões. Ou seja, proporção zero. A gente teve também o governo do estado, né, o Tarcísio liberou para as vítimas R$7 milhões. Também não é muito comparado, mas é bem mais que o governo federal. E assim, enquanto tava, né, tendo aquela aquela visita, tudo, o Lula só chegou a sobrevoar, né, o Molusco só sobrevoou ali aquela região. E, bom, a Janja, né, a canja de galinha, ela tava pulando carnaval, no mesmo tempo, né, no mesmo momento. Ela lá fantasiada, pulando, a gente teve Flávio Dino pelado no meio do povo, assim, um show de horrores. A dica no momento que acho que já virou a nova ideia boa fuja do Ocidente, que acho que o Ocidente não tem mais salvação não. Tá terrível. E bom, acho que o grande ponto assim, que dá pra dizer foi disso, né? Foi da chuva terrível e da prioridade, da senhora prioridade do governo. Assim, vai ter muito disso, né? E você fala que já saiu também noticiário, né, falando que em fevereiro a gente já bateu o recorde de queimada
A gente já bateu o recorde de queimado na Amazônia. O que isso quer dizer? Que, bom, o governo do amor é o governo que não é tão amigo do meio ambiente assim quanto prometeu? Ao que aparenta. Ele cortou o cabelo. Sabemos. Acho que já deu pra perceber que mudou um pouquinho. Bom, nos cuidemos, fujamos, porque estamos precisando. E é isso. Como eu já sempre digo, socorro! É isso. Até mais, um Shabbat Shalom para todo mundo e se cuidem, porque isso é mais importante do que tudo no momento. E é isso. Bom dia, Shabbat Shalom para todo mundo. A gente vai dar continuidade da história da educação até chegar nas raízes dos problemas da educação brasileira. A gente está falando muito sobre o Paulo Freire, a origem, os problemas que ele causou durante a educação brasileira, mas um dos problemas principais que ele causou foi o método da palavra geradora. Por exemplo, ele pega, por exemplo, a palavra tijolo, por exemplo. Ele associa essa palavra tijolo através do aluno e fica explorando o aluno até chegar nas questões de exploração. Por exemplo, a palavra tijolo, ele separa em sílabas, aí depois ele começa a puxar a conversa com o assunto sobre como é que é o tijolo, como é que ele é feito, até chegar na parte de salário. Aí começa uma exploração dentro do aluno e o aluno não percebe isso. Aí gera a mentalidade dos alunos que o capitalismo é ruim, não sei o que, através das ideias marxistas lá do passado que o Paulo Freire aplicou dentro de si e estava interrogando dos alunos, para construir uma geração anticapitalista, falando que é opressor e tal, né? É o que essa geração fala hoje em dia. E esse método que ele fez isso não só aqui no Brasil. Outros professores da África, do continente africano, até lá da China, gostaram desse método para construir essa sociedade, falando que o capitalismo é ruim, não pode ter isso, não pode ter desigualdade, mas sabemos que foi o único sistema que se provou ao longo da história da humanidade que reduziu a maior taxa de pobreza. Pode ser desigual? Sim, mas uma desigualdade que diminuiu a taxa de pobreza, diminuiu a taxa de fome, entende? Então, assim, quando o Paulo Freire aplicou isso no Brasil, a educação brasileira começou a decair gradualmente muito, entende? Foi até que então, depois quando ele faleceu, muitos partidos de esquerda, muitos jornais de esquerda começaram a valorizar ele, começaram a falar que o mito morreu, as ideias dele não foram mortas, realmente as ideias dele continuam até hoje. Tanto é que vários professores falam que é um dos intelectuais mais citados do mundo. Olha, eu posso ser o mais citado do mundo e eu não sei nada. Como, por exemplo, o Paulo Freire. Ele é um dos mais citados, mas não é nada. Ele só destruiu o Brasil na educação e a gente vive dos piores índices de educação brasileira do mundo, atualmente. Então, assim, procura evoluir não só pelos métodos deles, procura você construir um método ou pegar algum outro método antigo, sem ser o dele, para que não tenha envolvimento político, porque se tiver envolvimento político, vai estar do jeito que está a situação hoje da educação brasileira, entende? Então é isso. Semana que vem a gente dá mais continuidade sobre esse assunto e a gente vai dar continuidade. Shabbat Shalom e vai para todo mundo. Foi. Bom dia, Shabbat Shalom a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar e se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, nos ajude a fazer esse canal crescer e se espalhar, para espalhar um pouquinho de informações relacionadas a moral social, moral religiosa e familiar. A porção da semana é a porção chamada Terumá. Essa porção, ela, vamos dizer assim, é uma das porções que fala sobre coisas sagradas, né? Extremamente sagradas no meio religioso. Por exemplo, vamos falar do Mishkan, da Menorá e também da Arca da Aliança. O que é Menorá? É o conhecido candelabro. O que é Mishkan? É o tabernáculo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque que o Eterno preferiu, né, que o povo
fizesse essa, vamos dizer assim, essa devoção a ele, construindo esse tabernáculo. É bem complexo. Tem uma coisa sobre terumá, o significado é interessante, que significa contribuição, né? O pouquinho que você dá ali para contribuição já serve, já é suficiente. Então, assim, ela vai falar, o povo doou madeira, né? Fez doação de tecidos, joias, né? Joias. Fez doação de panelas, objetos, e tudo foi, vamos dizer assim, aproveitado. Todas as doações foram aproveitadas para que o Mishkan, ou o tabernáculo, né, fosse construído ali, para que o Eterno pudesse trazer a presença dele ali diante, próximo do povo. O Eterno, quando pede para Moisés construir a mesa, né, tem uma mesa sagrada, a mesa da preposição, que colocava os pães da preposição. É isso. Eram os pães que eram colocados a cada semana. Ou seja, todo Shabat, toda sexta-feira chegavam pães novos, e esses pães ficavam lá até a próxima sexta, e eles permaneciam assim intactos. E o Eterno pediu que Moisés construísse essa mesa, e Moisés então constrói ela. Acho que pessoalmente ele construiu essa mesa, porque era uma coisa que o Eterno considerava muito importante. E tem também a questão da menorá, o candelabro. Ela é uma peça única, e Moisés teve complicação em construir. E o Eterno, né, dito na parte romântica do Talmud, né, lá no Midrash, que o Eterno pegou na mão de Moisés e fez, né, com muito carinho, a peça da menorá, que é uma peça única de ouro. E a menorá, ela é um símbolo de luz, ela é um símbolo de que diante da luz a escuridão não pode permanecer. E é um símbolo de que a escuridão não é nada mais, nada menos do que falta de luz. É um símbolo muito importante no meio judaico, no meio, né, dos judeus. Eles carregam esse símbolo dentro deles, têm em suas casas. Quando viajam ou mudam de país ou de cidade, eles levam os candelabros deles. Tem um significado muito importante, é um símbolo muito importante para eles, a menorá, que representa a luz do próprio Eterno, né? É uma luz divina que tem que ser acesa. E tem também, vamos lá, a Arca da Aliança. Essa é bem complicado de falar sobre ela, porque tinham 2 querubins em cima da arca, e tem uma curiosidade sobre os querubins. Eles tinham um rostinho de bebê, eles não tinham o rosto de adulto. Porém, quando havia um julgamento, quando o povo ali pecava e ficava em rebeldia contra o próprio Eterno, os anjos, então os querubins ali na arca, o rosto deles eram transformados em face de adultos, com um olhar muito severo, e eles viravam, né, a face assim, em direção ao povo, quando o povo estava em pecado. Então o povo já sabia que não estava, né, vamos dizer assim, tudo bem quando eles olhavam para a face ali dos querubins que estavam sobre a arca, a tampa da arca no caso, e eles viam que a face estava voltada para eles e era uma face de adulto. Quando estava a face de bebê, estava tudo bem, estavam andando na linha, o Eterno estava gostando, mas no momento em que a face deles endurecia e virava uma face adulta, era perigoso. O povo estava correndo risco de não receber as bênçãos do Eterno. Então, assim, é muito misticismo envolto nessa paraxá. Tem muito misticismo. O Eterno, ele realmente habitava ali entre o povo, né? Dito que no tabernáculo, no Santo dos Santos, é o espaço mais sagrado, onde somente o sumo sacerdote entrava no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação, conhecido na Bíblia, sim, né? E nesse dia ele entrava e falava com o Eterno, né? Mostrava que o povo estava arrependido para o Eterno, e o Eterno então se manifestava ali uma vez por ano, e era muito específico, havia um misticismo todo em volta, todo mundo tinha que estar em jejum, né? Tinha que estar com roupas bem limpas, não podia ter desavença. Era uma situação bem delicada, bem, vamos dizer assim, bem sensível, né? E todo mundo ficava preocupado se o Eterno iria perdoar ou não naquele ano as pessoas, senão todos iriam morrer ali mesmo após a saída do sumo sacerdote. E não entrava, depois de acabou ali o dia do perdão, ninguém mais entrava, nem mesmo o sumo sacerdote entrava lá dentro do Santo dos Santos. É bem impressionante essa parte
na história assim do povo judeu. É uma das coisas mais densas. Hoje não se sabe ainda, não tem certeza de onde a Arca da Aliança está. Ela está perdida, ela está guardada. A gente, assim, quem estuda a Torá acredita que ela está guardada, né? Não acredita que ela esteja perdida. O próprio Eterno encontrou uma forma de guardar a Arca da Aliança, e assim que ela se revelar ao mundo, todos vamos saber, todos vamos ver a grandiosidade do Eterno sobre a Terra. Essa porção é linda, eu espero que vocês estudem, ela é mística demais, ela é maravilhosa, é fantástica, mostra muitos milagres, mostra muito detalhe, assim, ela é cheia de detalhezinhos, você passa horas e horas ouvindo, ou mesmo estudando, lendo, e você fica impressionado, mesmo já tendo lido várias vezes, você continua impressionado com essa porção. E é assim as coisas do Eterno, né? A gente se impressiona fácil com as coisas do Eterno, porque nós somos tão pequenininhos, tão, vamos dizer assim, tão invisíveis diante do Eterno, né? No sentido de sermos pequenos, assim, microscópicos e tal, que qualquer coisa que reflete, que mostra a grandiosidade do Eterno, a gente fica realmente impressionado. Eu espero que você seja uma pessoa que se impressione com as coisas do Eterno, né? Entenda que o Eterno é o nosso Deus e que o Eterno é um. E é muito bom servir ao Eterno. Tenha uma boa vida. Observe as leis do Shabat. Shavua Tov. Boa. Shabbat Shalom a todos presentes aí. Estamos aí caminhando mais um Shabat a cada semana com os senhores e com as senhoras, compartilhando ideias. Então, uma das coisas boas a ser feita é ter perspectiva nessa caminhada. São semanas difíceis, sim, eu concordo com vocês, sem sombra de dúvida. Mas precisamos ter referência nessa caminhada, tá? Cada dia que nós vamos caminhando, que vamos avançando, a gente vai precisamos ter referência. Porque se não tivermos referência nessa caminhada, a gente se cansa. Exemplo isso, uma coisa que eu sempre falo é o fato de você caminhar na praia. Tem o posto 1, posto 2, posto 3. Agora vamos tirar todos os postos da praia. Não tem mais posto nenhum, só tem areia. Você mal começa a andar, já está cansado, está perdido, não sabe nem o que fazer. Isso é um exemplo bem chulo. Ou atravessar um deserto. Mas quando você tem uma referência, você consegue chegar em qualquer lugar. Então é importante você ter uma referência. Então o Shabat de manhã é uma referência para que você atravesse a semana. Durante a sua vida particular, você tem que ter mecanismos de referência, um vídeo, uma língua, um idioma, vamos aprender um idioma, ou vamos estudar, vamos terminar aquele segundo grau que está na gaveta, né? Tirar da gaveta e terminar o segundo grau. Uma faculdade não digo tanto, mas se fizer uma faculdade, faça à distância, é barato. Isso são ideias seculares, ideias eternas. Vamos começar a estudar a Torá, vamos verificar essas leis universais, vamos fazer amizade. Com isso você passa a ter referência na caminhada, manter sempre acontecimentos, um animal para cuidar também, referências. Então há vários tipos de referência que você pode criar para você dar qualidade na sua vida. A referência que eu recomendo mais prática: faça uma mesa de Shabat na sua casa, reúna a sua família, compartilhe ideias. Não é fácil. Se você vai começar com isso, com eles na adolescência, ou com a família já praticamente toda formada, sem ter criança, fica difícil. O bom é ter criança, começar praticamente do zero. Tenha uma referência. A todos um ótimo Shabat, muito obrigado e um Shalom para todos. Tchau!